Convido você agora a abrir sua Bíblia. Nós já oramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, e agora nós iremos meditar na palavra de Deus. Mateus, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25. O tema da pregação de hoje é ansiedade, vencendo esse mal. Nós iremos trabalhar esse assunto. Como podemos vencer esse mal que tem assolado muitas pessoas, o mal da ansiedade. O texto bíblico diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? É um ensino de Cristo, um mandamento. Posso até colocar como um mandamento, né? O verbo aqui está no imperativo, uma ordem. Não andeis ansiosos em relação à vossa vida. O que pode trazer ansiedade? As coisas básicas: comida, bebida, vestuário, saúde. Olha aqui, ó. Quanto ao vosso corpo, saúde. Nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o corpo, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se assim veste a erva do campo, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas são os gentios que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, quero falar com vocês hoje sobre esse assunto. Eu creio que muito de nós, em alguma medida, sofremos desse problema, né? Desse mal, a ansiedade. O fruto da ansiedade, irmãos, é a preocupação. A ansiedade é fruto da desconfiança básica do homem. O homem teme aquilo que vem como adversidade sobre ele, e ele começa a se preocupar, ele começa a desconfiar da situação, que não vai resolver, que não vai ter solução. Todo o ser humano tem essa desconfiança básica, essa preocupação básica. Então, uma preocupação pode se tornar uma coisa ansiosa, onde a mente preocupada gira num interminável círculo de pensamentos. As preocupações começam a vir, vão e voltam novamente. Um círculo de ir e voltar,
dos pensamentos preocupados. E isso torna-se uma síndrome de ansiedade. A preocupação, irmãos, é, num certo sentido, uma antecipação da ocorrência de um fato desagradável e de como lidar com isso. É o papel de tentar projetar soluções para resolver as situações positivas ou negativas da vida, prevendo antes que surjam. O que quer dizer isso? A preocupação, ele é um instinto natural do ser humano. É o instinto que todos nós temos de proteção, para que os problemas não nos peguem desprevenidos. Então, quando a gente vê uma situação de perigo, quando nós vemos uma situação de perigo, automaticamente a nossa mente dispara os pensamentos, tentando projetar soluções. Aí começamos a conjecturar soluções, solução A, solução B, solução C, para tentar resolver tal problema. Isto é uma preocupação que é comum a todos nós, e é normal. É uma preocupação que é normal, é um instinto normal. Quando estamos tentando resolver problemas, é óbvio que iremos nos preocupar para tentar resolver determinado problema. Isso é normal. Mas não é dessa ansiedade que eu estou falando. Eu estou falando da ansiedade que é prejudicial. É uma preocupação exacerbada que acaba gerando doenças na pessoa. A pessoa começa a desenvolver um ciclo interminável de preocupações e acaba ficando doente. É quando a sua mente fica por demasia preocupada. São preocupações que não passam. Ela insiste em permanecer. Preocupações crônicas, aquelas que se repetem eternamente e nunca se aproximam de uma solução positiva. Gira em torno daquela situação que você tanto teme. Tá o problema, tá a situação, e o seu pensamento só gira, só orbita em torno dessa situação temida por você, esse problema temido. Pode ser o quê? Um ambiente de violência que você esteja vivendo. Pode ser um estresse. Pode ser um problema profissional. Pode ser uma doença. Pode ser medo da morte. E a preocupação começa a se instalar em você. E aí você começa a desenvolver vários sintomas. Um desses sintomas é a insônia. A pessoa que está sofrendo de ansiedade crônica, essa doentia, ela fica ligada 24 horas. Ela não consegue apertar o interruptor de desligar. É 24 horas no ar. E quando ela vai deitar para dormir, não consegue pegar no sono. Ela deita e a sua mente ali fecha os olhos, mas a mente está processando todo aquele problema e pensando, e o pensamento vai e ela fica ruminando, pegar no sono. Por hora vem o nascer do dia, regurgitando aqueles pensamentos, retroalimentando aqueles pensamentos. É um efeito, é uma causa, é um sintoma da ansiedade. E aí o que vai acontecer? Como toda droga que se instala na nossa mente, ela se instala por repetição. A verdade é do mesmo jeito. De tanto você repetir esse processo, esses mecanismos começam a se cristalizar em você e na sua mente. Então este hábito ansioso, vicioso de ansiedade vai se instalar na sua mente. Você vai ficar sempre ruminando sobre aquele perigo. E esses pensamentos ansiosos, eles têm um poder tremendo de convencimento. Ele começa a persuadir você. Ele começa a convencer
que não tem jeito, não tem solução, acabou, e você só fica ali remoendo, e esse hábito se instala na pessoa. Muitas pessoas, irmãos, estão sofrendo desse mal. Então, irmãos, eu quero falar para você nessa noite que há o mal maior mesmo, a raiz desse mal, a base desse mal está mesmo na falta de fé em Deus. Pessoas que não confiam no Senhor, pessoas que não creem no poder de Deus. A falta de fé vai gerar ansiedade. Também, irmãos, outra causa da ansiedade é a falta de conhecimento na palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que são cristãs, professam o evangelho, mas sofrem disso, porque muitas vezes não conhecem as promessas de Deus, de refúgio, de consolo, as promessas de Deus, não conhecem a palavra de Deus, e por isso desenvolve uma mente ansiosa. Veja, irmãos, foi por essa razão que Jesus dedicou tanta atenção à ansiedade. Jesus tratou da ansiedade. Veja o texto que eu acabei de dizer aqui, ó. O texto que eu acabei de ler para vocês. O que Jesus diz aqui: por isso, não andeis ansiosos quanto à sua vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, com o corpo. Porque, irmãos, essas são os 3 pilares que vai gerar ansiedade em nós. As necessidades básicas: comida, bebida, corpo, teto. Principalmente de dificuldade, de crise. Isso vai gerar uma ansiedade tremenda em nós. E se nós não tivermos fé, e se nós não tivermos confiança, e se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, Deus tem para nós, na sua palavra, as promessas de Deus concernente às nossas necessidades, irmãos, nós iremos entrar num quadro terrível de ansiedade. Olha o que Jesus disse, irmãos: buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero trazer aqui, irmão, algumas lições de como combater a ansiedade. Como combatê-la? Será que é possível você vencer? Tem jeito de você vencer esses pensamentos ansiosos que se instalou na sua mente? Será que é possível? Por isso que eu falo, irmãos, com a palavra de Deus, com a fé, tem como vencer. Primeiro, você tem que saber que você trava uma luta na sua mente. Você tem que reconhecer, você tem que saber disso, que a sua mente é um campo de batalha. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Vou ler para você. Porque andando na carne, segundo a carne, porque as armas da nossa não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa palavra aqui, irmãos, destruindo os conselhos, que Paulo usa aqui, é destruindo sofismas, pensamentos mentirosos. Parece uma verdade, mas é uma mentira.
se levanta contra nós para destruir, para criar fortalezas indestrutíveis. É como se na sua mente construísse pensamentos mentirosos que se tornam fortalezas e dali não querem ser desarmados. Conselhos, pensamentos mentirosos que se levanta tudo contra o conselho de Deus, se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Então você tem que saber que isso, a primeira coisa ao travarmos a luta, devemos entender que a nossa mente é uma arena de guerra. Os gladiadores ali vão se degladiar, vão lutar. O pensamento se instala sem que você mande. Você deseja, ele adentra como um exército invasor, sem pedir autorização. Você não quer ter aquele pensamento, você não quer pensar daquela forma, você não quer agir daquela forma, você quer ter outros pensamentos, mas esses pensamentos invadem a tua mente. Quando você menos espera, está lá, e ele quer instalar-se, ele quer se impregnar, ele quer sair. Veja, irmãos, que isso é terrível. Esse fenômeno mental é terrível. Eu conheço muitas pessoas com imenso potencial, pessoas inteligentíssimas, pessoas que poderiam desenvolver-se na vida, não sai do lugar, não consegue obter sucesso na vida, começam coisa, não termina, porque são reféns desses pensamentos. Pensamentos adentraram, a pessoa vive num ciclo ansioso, não consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a pessoa deixou os sofismas, deixou os pensamentos se instalar e cristalizar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber que existe uma batalha na sua mente. Você tem que identificar, a desencadear esse pensamento. O que criar essas imagens desses pensamentos. Depois que você identificar o que levou, o que tem levado você a pensar com tanta ansiedade, é um problema conjugal, é o desemprego, é a crise. Você identificar a fonte, a causa desse pensamento, aí você vai ter que usar as armas espirituais. É bem claro, estamos na carne, somos seres humanos, somos biológicos, estamos com as armas da carne. Você querer pegar, não, eu vou me esforçar com a minha mente e eu vou lutar com a minha arma humana e eu vou vencer, não vai. Olha o que o Paulo diz aqui, ó. Na carne, com as armas humanas, porque as nossas armas não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. Então você, pela sua força humana, não vai conseguir. Você vai ter que usar armas espirituais. Isso se aplica para o cristão, irmãos. Infelizmente, a pessoa que não é cristã, ela não tem armas espirituais. A pessoa que não é cristã, ela está desprovida das armas espirituais. Mas o cristão não. O crente, ele foi munido de armas. Deus deu armas poderosíssimas, irmãos. Então por que você está aí afligido? Por que você está aí cabisbaixo? Por que você está se remoendo de medo, de ansiedade? Deus te deu armas espirituais. Deus te muniu com armas poderosíssimas. São poderosas em Deus.
Se você está em Deus, você tem arma espiritual para guerrear, para vencer, irmãos. A batalha que é travada é na sua mente. Se você não vencer essa batalha, irmãos, na sua mente, todo o seu corpo padecerá, toda a sua vida padecerá. Quantas pessoas o casamento foi por água abaixo, o ministério foi por água abaixo, porque não venceu essa batalha. Ele não usou as armas espirituais que Deus lhe concedeu e foram derrotados. Então você analisar, reconhecer que tem uma batalha do pensamento, porque tem gente. E agora você vai destruí-los. Você vai dizer: pensamento, você não vai se instalar na minha mente, você não vai se arraigar aqui não, porque agora você vai usar armas espirituais, e agindo assim você nunca ficará refém desses pensamentos. Veja bem, irmãos, os pensamentos não vêm porque a gente quer, eles são como intrusos. Mas agora você vai usar a arma. Use as suas armas. Deus nos deu os recursos espirituais para lutarem essas batalhas, para lutarmos as batalhas. O recurso, irmão, é a fé. O recurso que você tem que usar para vencer essa batalha mental. Pensamentos ansiosos que se instalaram na sua mente. Crer na providência. Confiança, irmãos, na providência de Deus. A ansiedade, irmãos, ela é um problema de medo. Se tendermos pôr o foco só nos problemas, naquilo que nos causa temor, seja o que for, nós ficaremos ansiosos. É o problema de foco. Aonde está o teu foco? Aonde está a tua mente? Me digas, aonde está? Eu digo, quem é o na desgraça que veio? Será que meu foco está só nas ondas que se levantaram, nas intempéries que se levantaram, quero sobre o mundo? É ali que está o meu foco? Ou meu foco está em Deus? Aonde está o teu foco, meu irmão? Aonde está o teu foco, minha irmã? O teu foco, irmãos, tem que ser em Deus. Veja, irmãos, nesse momento aqui nós estamos passando aí no mundo de coronavírus, de Covid-19, muitos crentes estão aterrorizados, ficam assistindo a rede esgoto de televisão, e ali só vê morte, caixão, né? Que eles estão fazendo aquela cena toda para aterrorizar o povo, e muitos estão ficando em pânico. Você acha que o teu Deus é menor do que um vírus? Ou o teu Deus é maior? Quem é o teu Deus? Se tu focares no coronavírus, ficarás ansioso mesmo. Entrará até em depressão. Mas onde está o teu foco, irmãos? Esses problemas de foco, com certeza, vai desenvolver um quadro de ansiedade crônica. Então precisamos, irmão, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos aprender a depender dEle, aprender a depender do Senhor, porque você não tem controle sobre a sua vida, irmãos. Nós não temos controle sobre a vida, sobre a morte. Por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Enfrente cada dia como se fosse cada dia.
fique querendo viver o futuro. Viva o presente. Frente aos problemas de cada dia de vez. Cada dia. Você não pode nada. Quantas pessoas quiserem, gosta de ter a sua vida sistemática, tudo controladinho, veio isso daí agora, perdeu o controle. Você não tem controle de nada. A tua vida está na mão de Deus. É Deus que controla. Então nós temos que aprender a depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor. Por mais ansioso que uma pessoa seja ou esteja, existem muitas coisas que escapam ao nosso domínio, irmão. Nós não dominamos. Não dominamos. É por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse mais: quem anda buscando as demais coisas, comida, bebida, que vivem só em função disso, irmãos. A mente dele só trabalha focada nisso, no que ele vai comer, no que ele vai beber, no que ele vai vestir. Essas coisas, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que Deus já garantiu para aqueles que creem nele. Deus já garantiu para nós que cremos no seu nome. A nossa preocupação tem que ser espiritual. A nossa mente tem que desgastar-se, colocar toda a sua força e energia no reino de Deus e na sua justiça, porque essas coisas já estão garantidas por Deus. Jesus é quem disse: olha, as aves do céu não trabalham, não tecem nem fiam, mas não falta alimento delas, porque o Senhor do céu as alimenta. Olha os lírios dos vales. Nem Salomão se vestiu como qualquer um desses, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo. Não valeis vós mais do que as aves, e do que os lírios do campo, homens? Está o problema, irmãos. A fé. Jesus quem disse. Por isso que você anda ansioso. A sua ansiedade denuncia a tua falta de fé. Você não crê que Deus pode resolver. Você não crê que Deus pode entrar com uma palavra só e mudar a sua situação? Não tem disso. Ainda não aprendeu a depender do Senhor? Se Deus quiser levar, Ele vai levar, irmãos. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas a nossa vida está nas mãos dEle. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a confiar na graça divina. Amém, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor guarda o seu povo. Amém? Então a primeira lição aqui, irmãos, que você já deve aprender, tem que saber que tem uma batalha na tua mente. Saber que você está travando uma batalha. Identificar o que tem causado esses pensamentos ansiosos. Depois que você fez isso, você vai usar as armas espirituais. A primeira arma, crer e confiar, depositar a sua fé na providência de Deus. Agora eu quero falar sobre a segunda arma. A segunda arma é a oração. Deus te deu essas armas. Deus te deu esses recursos. Por que você não está usando, irmãos? Você está aí com medo. Você está aí tremendo de medo, ansioso. E amanhã o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Não, irmão. Confie no Senhor. Ore. Ore. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as suas necessidades, e não se esqueçam de agradecer-lhe em suas respostas. Olha aí, irmãos, Deus tem isso para você na palavra. Usa essa arma. Você está aí tremendo de medo, o coronavírus vai me matar. Não vai matar não, irmãos. Eu vou passar fome, não vai passar não. Não anda ansioso, aqui o texto, de coisa nenhuma, de nada. Você não deve ter ansiedade de nada. Ao contrário, você tem que fazer conhecida diante de Deus, pela oração, as vossas petições. Joga diante de Deus, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. E o que vai acontecer? Depois que você orar, olha o resultado da oração, irmão. Você está assim desse jeito porque você não está orando, irmão. Quando a gente não ora, a gente fica incrédulo, a gente fica com medo, a gente começa a naufragar, a gente começa a duvidar da promessa de Deus. Mas depois que você orar, dobra o teu joelho, entra no teu quarto, lança diante de Deus as tuas petições pela oração. Olha o que vai acontecer. A paz de Deus, paz, que excede todo entendimento. Não dá para entender, que negócio é esse? O crente está passando luta e está em paz, excede todo impedimento. Guardará a tua mente em Cristo Jesus. Proteção, irmão. Oração é proteção para a mente. Você vai desenvolver uma mente blindada em Cristo Jesus. Então, olha aqui, irmão, não se aflige. Tire essa aflição do teu coração. Ore a respeito disso. Está com problema financeiro? Ore a Deus. Está com problema aí de doença? Ore a Deus. Conta para Ele a sua necessidade. Depois que você receber a bênção, agradece ao Senhor. E depois não se esqueça de agradecer. Amém? Então aqui eu quero fazer agora umas perguntas para você. E essas perguntas vão ser úteis para você. Você crê mesmo que o Senhor ouve suas orações? Se você crê, você vai orar ao Senhor. Você crê mesmo? Você crê que Deus cuida de você? Você crê nisso? Você crê que Deus zela pelos seus interesses? Você crê que Deus zela por eles? Você crê que Deus consegue resolver as suas maiores dificuldades? Ah, irmão, mas isso é impossível. Não tem. Você crê que Deus pode resolver? Você crê que nada da sua vida passa desapercebido para o Senhor Jesus? Tudo, irmãos, no mínimo detalhe, o Senhor está vendo. Você crê nisso? Você crê que Deus é todo poderoso? Você crê que Deus nos dirige e faz contribuir tudo para o nosso bem? Tudo, irmão, tudo é para o nosso bem. Você crê nisso? Então, irmãos, não se preocupe com nada. Eu não quero dizer que vai se resolver automaticamente, vai resolver o problema na sua vida. Eu não quero dizer isso. Não é automático, às vezes demora, tempo de Deus. Mas o que vai ser automático, sabe o que vai ser? O peso, o fardo que você está levando, irmão, vai ser removido na hora. Você vai ser liberto desses pensamentos. Você vai ser liberto dessa ansiedade. Você vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. As preocupações vão ser eliminadas. E você vai gozar da paz com Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos, que essa palavra fique no teu coração.